Quer dar um mergulho nas leituras? O Observador está a premiar quem lê além das manchetes. Temos um Kindle para oferecer por dia em observador.pt. 15 dias, 15 Kindles. Assine hoje o Observador com mais de 45% de desconto e habilite-se a ganhar. Assinar o Observador nunca soube tão a férias. Começa agora mais uma viagem na Rádio Observador. Vamos andar pelos 5 continentes. Eu sou o João Costa e Silva, comigo está o José Rafael Lopes e, como sempre, recebemos o historiador Bruno Cardoso Reis. No entanto, Bruno, hoje não vens sozinho, faz-nos também companhia, a partir de Madrid, o Jorge Fernandes, também colunista do Observador e um dos 4 ases do Fora do Baralho, para analisarmos a situação em Espanha, com muita atenção em volta do governo de Pedro Sánchez. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que estão? Olá, viva, como estão? Olá, boa tarde. Tudo bem, obrigado. E obrigado ao Jorge também por aceitar estar aqui. Portanto, fomos roubar um asa. É verdade. Ali ao Fora do Baralho. Obrigado pelo convite. Acho que a Vanessa Cruz não vai levar a mal. Não, acredito que não. Não, penso que não. Até porque vamos falar sobre Espanha e não sobre cartadas. Esta semana, nova ronda de explicações de Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, volta a insistir que é um político limpo e que não se vai demitir. Diz também que não vai convocar eleições antecipadas. É o tema principal desta edição do 5 Continentes. Jorge Fernandes, vou começar por ti. Pedro Sánchez é um homem a prazo? Essa é a pergunta mais difícil de todas. Eu pessoalmente acho que sim, mas acho que também... Vamos ver. Objetivamente, penso que Pedro Sánchez está a viver o momento mais delicado da sua vida política e está num momento objetivamente extremamente complexo. Por outro lado, ele já nos habituou a conseguir sair de situações extremamente difíceis e a conseguir sacar cartadas, no fundo, que não são, digamos, expectáveis em cada momento. Bem, agora, dito isto, portanto, depois desta primeira passagem, eu acho que é preciso olhar com algum detalhe para a situação. A situação é extremamente complexa. Bem, em primeiro lugar, digamos, a justiça, de alguma maneira, conseguiu ou foi atrás de pessoas que estão extremamente próximas de Pedro Sánchez. As 3 pessoas que estão a ser visadas neste caso são aquilo que é chamado o grupo do Peugeot. O grupo do Peugeot, para quem não sabe, portanto, esse nome vem do momento em que Sánchez, depois de ter sido líder do partido e depois de ter sido apeado à liderança do partido, decidiu fazer uma nova tentativa e bem-sucedida, que acabou por ser bem-sucedida, e depois ele acabou por chegar a primeiro-ministro, mas há uma altura que ele decide correr Espanha toda num Peugeot e a fazer campanha interna dentro do Partido Socialista para conseguir, no fundo, ganhar novamente o apoio das bases. E o grupo, quem é que estava no grupo do Peugeot? Sánchez ia a conduzir o Peugeot era dele, e ia precisamente Ábalos, Santos Serdán e Koldo. Portanto, ele não pode nunca dizer que não conhece estas pessoas ou que eram pessoas de alguma maneira que estavam longe dele. Estas pessoas são muito próximas dele, inclusive já eram muito próximas dele neste primeiro momento em que ele nem sequer estava na liderança do governo. Portanto, já eram próximas dele no momento em que ele tentou, de alguma maneira, chegar à liderança do partido. Em segundo lugar, estas pessoas são próximas dele devido às posições, no fundo, que ele próprio lhes foi dando. Para termos uma noção, quer dizer, Ábalos era o secretário-geral da organização do Partido Socialista, que é uma posição absolutamente central no Partido Socialista Espanhol, dada até a grande clivagem regional que existe. Portanto, a função desta pessoa é fazer os equilíbrios entre os vários segmentos do partido espalhados pelas regiões e, portanto, a segmentação horizontal, mas também vertical, isto é, a ligação entre a liderança do partido e as células e as organizações partidárias que estão um bocadinho mais abaixo na hierarquia. Bem, e Ábalos, de quem Koldo era assessor direto, depois de ter sido, por exemplo, enfim, não sei se pode dizer isto na rádio, mas ele era segurança daquilo que se costuma chamar um prostíbulo.
portanto a palavra é essa. Aqui em Espanha eles usam uma palavra um bocadinho mais colorida, que eu não vou dizer aqui, mas, portanto, Ábalos, no final do ano passado, foi acusado de um problema de corrupção, etc., que é, de resto, o problema que se arrasta até agora. E quem é que Sánchez escolheu para substituir Ábalos neste lugar? Precisamente Santos Cerdán. Portanto, foi a pessoa que... Há uma pessoa que sai por suspeitas de corrupção, tem problemas seríssimos com a justiça, e Sánchez escolhe Cerdán precisamente para o suceder. Porque estas pessoas são muito próximas de Sánchez. Aliás, a proximidade de Cerdán é tal que no momento em que Sánchez ganhou as eleições, ou melhor dizendo, ficou em segundo lugar das eleições, mas conseguiu formar um governo no verão de 23, a pessoa que vai a Bruxelas, na altura, negociar com Puigdemont é precisamente Cerdán, e toda a gente reconhece, mesmo dentro dos partidos de esquerda, etc., que falar com Cerdán dentro do Partido Socialista Espanhol era, para todos os efeitos, falar com Sánchez. E, portanto, quer dizer, à luz, no fundo, daquilo que eu expliquei aqui, eu acho que não há nenhuma maneira de Sánchez dizer que conhece mal estas pessoas, ou que são pessoas que não são muito próximas. Estas pessoas são, quer dizer, não há ninguém mais próximo dele. Há demasiadas evidências. Partido. Quer dizer, não há ninguém mais próximo dele dentro do seu partido. E é evidente que ele agora está a tentar usar aquele velho truque, claro, que dizer que ele pessoalmente não está implicado e que não tem rigorosamente nada a ver com isto, mas quer dizer, mas não está a retirar, digamos, as consequências políticas de tudo isto. Isto, no fundo, é como se, enfim, mal comparado a António Costa, quando apareceu o dinheiro e quando houve aquelas buscas policiais em São Bento, dissesse, bem, o dinheiro não é meu, isto aqui é do meu chefe de gabinete e eu não tenho nada a ver com isto e, portanto, não faço, quer dizer, não me demito e não retiro conclusões políticas de tudo isto. E, quer dizer, isto é absolutamente impensável, é absolutamente inacreditável o próprio argumento, que todo o argumentário de Sánchez, ele aliás agora tem um novo argumento que é, ele diz que tem a obrigação moral de não se demitir porque sabe que se o povo fosse chamado a votar agora, escolheria a direita e ele acha que a direita é um perigo para a democracia espanhola, logo ele não se demite. Aliás, isto levou há pouco tempo. Há cerca de 2 semanas, Javier Cercas escreveu um artigo no El País muito contundente, e Javier Cercas, enfim, é um escritor que tem peso cultural em Espanha, é uma pessoa que é um apoiante clássico do Partido Socialista, e Javier Cercas escreveu um artigo de forma cristalina em que dizia que, à luz de tudo, e este último argumento, em que o próprio Sánchez reconhece que sabe que o país, se fosse chamado a escolher agora, não o escolheria a ele, e ele está ali para impedir a direita de chegar ao poder. Quer dizer, o Cercas usa o argumento que quando alguém sabe, e ele já sabe que a maioria está contra ele, quanto mais não seja por isso, ele tem que tirar, no fundo, a ilação deste raciocínio e dizer, bom, sendo assim, vamos a eleições e vamos deixar que o povo se exprima novamente. Bruno Cardoso Reis, também te queremos ouvir sobre este tema. Também pensas que Pedro Sánchez possa ter aqui a legislatura e o governo por um fio? Bem, o Jorge acompanha isto muito mais perto e portanto, até porque está em Espanha, mas independente disso, mas, portanto, eu acho que é uma boa síntese. Eu diria, aqui a questão pegando num aspecto que o Jorge referiu, acho que é sublinhar isso, que é, no fundo tem sido assim desde o início, ou seja, parece que isto está sempre por um fio. O PSOE não ganhou, aliás, as eleições, não é? Portanto, conseguiu ter maioria no Parlamento, fazendo uma coligação, em muitos casos, um pouco contra a natura também, enfim, sobretudo os partidos mais à esquerda, mas vários deles são rivais declarados do PSOE, mas sobretudo com todos aqueles partidos nacionalistas, nomeadamente os bascos, os catalães, etc., que muitas vezes também têm objetivos muito contraditórios. Aparentemente, enfim, pelo que eu vi do El País hoje, no fundo a prioridade agora de Sánchez é criar aqui acordos mais sólidos, precisamente com os catalães e com os bascos, para tentar blindar a sua maioria. Portanto, é aqui o argumento. Mas, portanto, eu também estou de acordo que esta é uma crise mais grave. Ouvi um pouco também as declarações dos partidos nos últimos dias e, portanto, o que parece prevalecer, no fundo, é esta ideia de que vários destes partidos, digamos, regionais, nacionalistas, separatistas, no fundo, também não querem correr o risco de se associarem demasiado a este escândalo e, portanto, no fundo, a ideia é, se isto ficar por aqui, se não houver uma acusação mais direta ao chefe do governo, ainda podemos ir ver, também dependendo daquilo que nos dão, mas, portanto, há aqui pelo menos um sinal amarelo. Portanto, eu realmente acho que seria
no fundo, seria ignorar o histórico, dizer que certamente vai cair, se fosse para cair até já podia ter caído, não é? Mas realmente parece-me particularmente fragilizado. Agora, há aqui uma questão também que é, se olharmos para as sondagens, e eu estava a ver isso, realmente percebe-se que, sobretudo, os partidos mais à esquerda não estejam muito entusiasmados com a ideia de eleições antecipadas, ou seja, há claramente uma vantagem do PP nas sondagens, enfim, também sabemos que as sondagens hoje valem o que valem, são talvez menos certas do que no passado, nestes momentos de grande turbulência política, mas em todo caso o PP aparece nesta média de sondagens à volta de 34%, o PSOE com 27%, mas a seguir não vem a esquerda, vem o Vox com 15%, lá está um pouco o que estava a dizer o Jorge, este argumento que no fundo o líder do PSOE, Sanches, também utiliza, atenção que se não for eu vai ser a direita, porque realmente depois o Sumar, o Podemos, portanto estes partidos mais à esquerda, aparecem com 6%, 4%, portanto estão muito longe de beneficiar muito, por exemplo, com a quebra do PSOE, e no fundo sabemos, por exemplo, que o Podemos tem esta ambição de substituir o PSOE, voltou mais uma vez a ter esse discurso, um bocado o modelo Syriza, não é? O Syriza na Grécia, substituir o PASOK, o partido clássico da esquerda grega, mas realmente as sondagens não apontam nada nesse sentido, e portanto eu diria que desse ponto de vista Sanches tem aqui alguma coisa com que jogar, que no fundo é a fragilidade de toda a esquerda, não é? E a possibilidade também de que os partidos nacionalistas, no fundo, pensem conseguiremos fazer melhores negócios com um governo do PSOE bastante fragilizado do que conseguiremos fazer com um eventual governo do PP reforçado, com uma legitimidade reforçada. E vamos falar precisamente de impactos. Jorge Fernandes, que impacto tem esta situação na política interna e também externa espanhola, e até mesmo aqui a relação com Portugal? Bom, a política interna espanhola neste momento vive há aqui uma lenta agonia de um governo. Há aqui vários impactos que podem ser analisados. Bem, em primeiro lugar, Sanches não consegue passar esta legislatura, ainda não teve uma única aprovação de um orçamento de Estado. Portanto, Espanha, para todos os efeitos, o último orçamento de Estado que terá sido aprovado, eu penso que terá sido no outono de 2022. Portanto, terá sido alguns, vai fazer 3 anos. Porque Sanches simplesmente quer dizer, se tem aquela que ele chama maioria de investidura, que o conseguiu de alguma maneira nomear e fazê-lo primeiro-ministro, quer dizer, não é possível que eles se entendam todos, eles são todos desentendidos, porque cada um quer uma coisa diferente e, portanto, não há simplesmente, ele não consegue passar medidas legislativas no Congresso e, portanto, sob esse ponto de vista, em algumas dimensões a política, sob esse ponto de vista, está um bocadinho bloqueada. O bloqueio não é mais consequente porque, enfim, devido ao peso que as regiões espanholas têm na administração de muitas coisas, estou a falar nomeadamente da saúde, da educação, estradas, tudo o que seja bens públicos, no fundo, isto aqui acontece o mesmo que aconteceu, por exemplo, na Bélgica, aqui há uns anos. A Bélgica teve 3 ou 4 anos sem governo, mas o país continua a funcionar porque, de facto, a delegação de poder do governo central para as regiões torna a coisa muito mais fácil do que, por exemplo, se fosse um país como Portugal, altamente centralizado, em que era impensável termos uma ausência de um orçamento de Estado durante tanto tempo. Mas, ao mesmo tempo, isto também, o Bruno estava a aludir a isso e estava a fazê-lo com bem, porque esta fragilidade de Sanches torna uma presa muito mais fácil para os partidos que no fundo são os seus aliados ainda, e no fundo é muito mais fácil para alguém agora extrair benefícios do Primeiro-Ministro e do Governo Central, porque a ameaça é muito clara, que é, bem, se não me der isto exatamente aquilo que eu quero, eu vou-me embora. Portanto, esta ameaça sempre existiu. Simplesmente agora o custo reputacional que qualquer um destes atores teria de pagar por, no fundo, sair do equilíbrio da coligação de investidura é muito menor, porque qualquer partido agora simplesmente diz, bem, eu vou sair disto porque não posso ser conivente com partidos corruptos, etc, etc. E, portanto, o eleitorado, a penalização potencial que neste momento até pode ser, e voltando à questão da esquerda,
neste momento, não sei se já não passámos a fase em que estar ligado a Sánchez de forma umbilical, por exemplo, como é o caso do Sumar, que neste momento, quer dizer, aparentemente aquilo que vemos nas sondagens, há uma guerra fratricida dentro da esquerda espanhola, à esquerda do PSOE, entre o Sumar e o Podemos, e há ali uma altura, há 2 anos e meio atrás, em que parecia que o Podemos estava completamente, enfim, nas últimas, não é? Estava a terminar com muito pouca capacidade de política e a perder muita votação, e o Sumar se ia, no fundo, transformar no grande partido à esquerda da esquerda. Entretanto, os papéis inverteram-se completamente. Jorge, eu gostava de direcionar isto um pouco mais para a relação com Portugal, até porque também o tempo não para, ele corre e é quem mais ordena, e estamos a aproximar-nos do intervalo. Ainda queria também ouvir o Bruno sobre isto. Sim, nós fizemos aqui uma divisão de tarefas, o Jorge centrou-se mais na dimensão interna e eu ia olhar mais para a externa e inclusive a relação com Portugal. Eu acho que, no fundo, as consequências são um bocadinho as mesmas, ou seja, no fundo, temos aqui uma enorme paralisia, ou seja, não há possibilidade de grandes iniciativas, pelo menos não do Governo Central, neste modelo. Basicamente está-se a governar naquilo que nós chamamos de duodécimos, não é? Portanto, com enormes bloqueios. E, portanto, isso também se reflete a nível de política externa, por regra, ou seja, a Espanha tem aqui uma capacidade mais limitada de ter influência, de tomar iniciativas. Apesar de tudo, eu diria aí talvez menos do que se poderia pensar, porque, no fundo, sobretudo em áreas onde é mais uma dimensão retórica, vamos dizer assim, isso pode permitir compensar um bocadinho esta falta de iniciativa e de sucessos evidentes na dimensão interna. Ou seja, acho que, por exemplo, a questão da Palestina, onde a Espanha tem estado muito ativa, tem sido dos países mais ativos a par da Irlanda. Aliás, uma longa tradição da política espanhola de ser muito pró-países árabes, que até é transversal à esquerda e à direita, embora esta questão da Palestina seja mais da esquerda. Mas, por exemplo, isso permite, no fundo, recuperar um pouco créditos, inclusive nesta esquerda mais radical, não é? Que está mais afastada do PSOE, etc. Entre os parceiros de coligação, esta questão do Sumar, por exemplo, no fundo são uma espécie de comunistas espanhóis na sua versão mais moderna, se quisermos. Mas a questão mesmo do choque entre Sánchez e Donald Trump, não é? Que acho que acaba por ser aqui uma forma em que eles assumiu isso publicamente nesta cimeira da NATO. A generalidade dos países tentou evitar isso, mesmo que tivesse algumas reservas mentais, enfim, os próprios espanhóis dão a entender que há aqui outros países que estão um pouco a esconder atrás de Espanha, se calhar não vão mesmo cumprir os 5%, mas em todo caso a Espanha fez um pouco questão de se demarcar dessa posição. Mais uma vez, isso é uma forma, no fundo, de Sánchez dizer: eu faço aqui frente a Donald Trump, portanto eu sou aqui o herói, digamos, da esquerda espanhola ou da esquerda europeia contra alguém. Donald Trump é extremamente impopular em toda a Europa. Eu, mais uma vez, estive a ver as sondagens em Espanha. Há uma sondagem do Pew que vai a vários países europeus. Em Espanha tem uma rejeição de 80% dos espanhóis, portanto até vai para além simplesmente da esquerda, não é? Portanto, dá-me ideia que às vezes há um pouco essa tendência. Agora, em coisas mais sérias, que exijam mais investimento, enfim, questões mais concretas, acho que aí limita alguma coisa à ação externa. Em relação à relação com Portugal, não parece que haja um grande impacto, ou seja, pode haver aqui um pouco esta ideia que obviamente havia uma relação até pessoal de simpatia entre Sánchez e Costa, que não foi indiferente, aliás, para a eleição de António Costa para Presidente do Conselho Europeu. Teve um forte apoio de Sánchez. Mas, como também ficou muito claro logo que em Portugal houve uma mudança, digamos, de governo e de alinhamento político, um governo de direita, por exemplo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que até tinha feito algumas críticas à Espanha, deixou muito claro, que isso era quando ele era eurodeputado, agora é Ministro e, portanto, aqui são relações de Estado a Estado, e realmente estas relações de vizinhança são extremamente importantes para qualquer país. E, portanto, aí há um lado de pragmatismo também que acaba por prevalecer sempre. Enfim, pode depois voltar a haver uma proximidade pessoal maior. Não sei exatamente se Montenegro e Feijóo, por exemplo, líder da direita espanhola, se dão bem, naqueles encontros também do Partido Popular Europeu, mas acho que isso não será o principal. E bem, nós ficamos por aqui nesta primeira parte. Bruno Cardoso Reis, Jorge Fernandes. Voltamos já a seguir para a segunda parte dos 5 continentes. É logo depois das notícias.
Estamos de regresso aos 5 continentes com o historiador Bruno Cardoso Reis e hoje também com o Jorge Fernandes, colunista do Observador e um dos 4 ases do Fora do Baralho. Pode ouvi-lo habitualmente à sexta-feira. Na primeira parte estivemos muito focados em Espanha e em toda a situação aqui em volta do governo espanhol de Pedro Sánchez e agora, Zé, vamos, como se costuma dizer, expandir horizontes. Seguimos viagem para outro ponto do globo, como por exemplo o Brasil, que recebeu a Cimeira dos BRICS, uma reunião que teve várias ausências. Bruno Cardoso Reis, que primeira leitura é que podemos fazer deste encontro em terras brasileiras com essas muitas ausências que são bastante pertinentes? Sim, por um lado, acho que esse é o primeiro aspecto a destacar, ou seja, havia aqui uma ausência previsível, que era do Presidente da Rússia, que estava impedido de viajar por causa do mandato do TPI. O Brasil por enquanto, ainda vai sendo um Estado de Direito e, portanto, tem este compromisso. Foi um signatário do Estatuto de Roma, portanto tem esse compromisso com o TPI. Sobretudo, a ausência mais notada e mais notável e mais importante é realmente o Presidente da China, o Presidente Xi. No sistema chinês atual, o poder está ainda mais concentrado do que no passado no Presidente. Ele nunca faltou em nenhuma cimeira dos BRICS, nem ele nem os seus antecessores. E, portanto, aqui há especulações, pode ter sido em solidariedade com a Rússia, é possível, pode ter sido porque o Presidente brasileiro resolveu oferecer um jantar ao Presidente da Índia e os chineses terão ficado, digamos, ressentidos por isso, também é algo que aparece entre os colegas brasileiros, é possível que sim, mas seja como for, é claramente uma ausência importante. No fundo isto parece refletir tensões crescentes entre os diferentes membros dos BRICS, ou seja, este alargamento, os BRICS mais, realmente ajuda a somar, digamos, PIB, população, área, portanto em tudo isso os BRICS mais andam à volta dos 40 e muitos % do total global, mas a verdade é que, no fundo, reduziu o peso daqueles fundadores, nomeadamente os que têm menos peso por causa da sua dimensão, da sua economia, nomeadamente o Brasil e a África do Sul. A África do Sul, tecnicamente, não é bem um fundador, é o primeiro membro que vai aderir depois de 2006 e durante muito tempo único. Mas agora temos o Egito, a Etiópia, o Irão, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e entrou a Indonésia agora. Mas, por exemplo, não esteve o Presidente do Irão também, não esteve o Presidente do Egito, não esteve, digamos, enfim, no caso da Arábia Saudita a questão é um pouco diferente, mas também não esteve no fundo o soberano dos Emirados Árabes. Portanto, houve aqui realmente uma série de ausências, sobretudo a chinesa é bastante peso. Eu diria, o problema crucial é que realmente o Sul Global tem esta questão, que chega facilmente de acordo em relação às críticas ao sistema que existe, e na declaração final isso aparece muito, mas depois tem dificuldades em chegar a acordo em relação a questões concretas de alternativa positiva, se quisermos, a isso, e tem também, digamos, problemas sérios de credibilidade. Quer dizer, quando temos na declaração final, por exemplo, referências ao combate ao terrorismo, quando tem o Irão como Estado-membro, que é um dos principais promotores do terrorismo há décadas e décadas a nível global, quando temos, por exemplo, sobre a guerra da Ucrânia, a única referência de condenação a ataques a civis é ataques a civis na Rússia, quando todos vemos todos os dias qual é a estratégia de guerra da Rússia e mais ainda nas últimas semanas e meses. Portanto, tudo isso torna muito pouco credível, digamos, aqui a postura dos BRICS e cria uma posição também complicada ao Brasil, inclusive com muitas críticas também internas, ou seja, na sociedade brasileira, por exemplo, havia alguns debates, por exemplo, a perguntar, outra questão que é aqui referida, que é a questão do regime global sobre inteligência artificial, e comentadores brasileiros a dizer, mas nós vamos alinhar com a China, com a Rússia, nesta questão da inteligência artificial, quer dizer, com regimes autoritários que vão provavelmente usar isto para vigiar ainda mais a população, controlar ainda mais a população. E, portanto, acho que basicamente mostra como realmente esta aposta de Lula no chamado Sul Global realmente tem aqui grandes problemas, e, enfim, e não falámos ainda sequer desta guerra comercial crescente entre o Brasil e os Estados Unidos, em que aparentemente a visibilidade que foi dada ao Brasil no contexto da Cimeira dos BRICS provavelmente não terá ajudado, embora haja outros fatores. Jorge Fernandes, uma Cimeira dos BRICS com muitas ausências, muitos temas em cima da mesa. Que balanço é que fazes desta reunião? Bem, eu acho que o Bruno disse aí uma coisa para mim que é o ponto central, que
é fácil, no fundo, para este grupo de países, é fácil encontrarem um ponto em comum contra o qual eles se colocam, mas é muito difícil terem um ponto comum positivo em que têm uma alternativa. E eu acho que, apesar de tudo, devemos mitigar, quer dizer, eu concordo parcialmente com isto, mas devemos mitigar isto, porque eu acho que estes países, no fundo, já foram mais parecidos, do ponto de vista das suas ambições internacionais, do que aquilo que são. Basta pensarmos, por exemplo, que agora, em que Donald Trump e os Estados Unidos estão na lógica, no fundo, de tentativa de retração da globalização internacional e, no fundo, de serem o garante da ordem e no fundo, de serem também o país que garante o comércio internacional, a ordem internacional da globalização, vemos muitas vezes a China a cumprir esse papel, porque a China é a primeira interessada nos bens públicos que os Estados Unidos criam. Isto é, os Estados Unidos criam um conjunto de bens públicos, nomeadamente as normas, as regras, como é que se faz comércio, como é que se fazem transações internacionais, e a China é a primeira interessada em que as coisas, apesar de tudo, se mantenham como estão, porque a globalização foi fundamental para retirar a China de um local económico menos interessante e colocá-la num ponto muito mais interessante. Ao passo que a Rússia também neste momento é um país que no Ocidente é um pária. Portanto, eu acho que neste momento temos muito mais heterogeneidade entre estes países do que tínhamos, por exemplo, no momento de fundação dos BRICS, em que claramente a Rússia, a China, o Brasil, etc., estavam muito mais alinhados, se quisermos, sob o ponto de vista daquilo que era o seu posicionamento, sendo crítico da globalização e sendo crítico do domínio americano, era, apesar de tudo, eles estavam todos, apesar de tudo, mais integrados do que, por exemplo, a Rússia está hoje. E, Posto claro, isso, Jorge, como é que olhas, por exemplo, então, para a troca de argumentos entre o Presidente dos Estados Unidos e o Presidente do Brasil? Quer dizer, a troca, eu não acho que Lula seja especial nesta matéria. Trump está a comprar a criar este tipo de guerras com muitas pessoas, quer dizer, com muitos presidentes, já o fez com a China, com a própria União Europeia, sempre com retóricas ligeiramente diferentes, consoante o país, enfim. Mas não vejo aqui não vejo que o Brasil seja um país especial. O Trump, inclusive, fez isso com o Canadá, que é um parceiro, provavelmente é o parceiro histórico mais clássico dos Estados Unidos. Nem sequer era uma matéria que desse grandes preocupações aos presidentes americanos, e Trump conseguiu mesmo assim alienar o Canadá e inclusive fazer com que houvesse um partido no Canadá que ganhasse as eleições que nem sequer à partida teria possibilidades disso acontecer. Portanto, eu vejo esta troca com uma certa naturalidade. Aliás, na altura, quando Trump anunciou as tarifas, no que ele chamou o Dia da Libertação, eu até fiquei um bocadinho espantado, confesso, com o facto do Brasil estar aparentemente a sair um bocadinho incólume daquilo. E bom, afinal, agora sabemos que não é bem verdade. Claro que, enfim, isto agora é o outro lado da moeda. Há uma grande diferença entre Trump anunciar uma tarifa e Trump aplicar uma tarifa. Quer dizer, portanto, dado o modo errático como Trump trabalha, como lida com coisas em matérias internacionais, quer dizer, as tarifas podem perfeitamente ser adiadas, suspensas para negociações, enfim, podem servir para fazer aquilo que habitualmente numa série como Os Sopranos, típica da máfia, de resto se chamaria um shakedown, não é? Para tentar tirar alguma coisa de Lula numa matéria completamente não relacionada com as tarifas. E portanto, sob esse ponto de vista, eu vejo isto como o Trump a ser Trump e não vejo nada de extraordinário, e acho que Lula respondeu da maneira correta. Quer dizer, ele tinha que responder, não podia simplesmente calar-se. Disse que há o instrumento da reciprocidade e que pronto, quer dizer, se os Estados Unidos realmente fizerem aquilo, o Brasil terá que responder. E claro, quer dizer, isto apesar de tudo, só para terminar aqui, apesar de tudo, apesar de ser negativo para o Brasil, os Estados Unidos não são um parceiro económico neste momento, o grande parceiro económico do Brasil, não são, e o Brasil também tem uma história de protecionismo fortíssima. Portanto, digamos que o Brasil também não é propriamente, historicamente, não é propriamente um país que tenha uma lógica de mercado aberto e portas abertas para o mundo. Bruno Cardoso Reis, queria-te perguntar se, igualmente como o Jorge, não ficas surpreendido por esta atitude de Donald Trump e o que tens a dizer sobre esta troca de argumentos entre os dois presidentes do Brasil e dos Estados Unidos.
Bem, aqui o mais surpreendente, no fundo, é Trump ser muito explícito a dizer que há aqui uma dimensão ideológica digamos, de proximidade, que vem da proximidade entre o bolsonarismo, entre Jair Bolsonaro e o trumpismo. O próprio filho, aliás, do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, está em Miami, não é? Portanto, sabemos que é amigo de Steve Bannon, da família Trump, etc., dos filhos de Donald Trump, etc., portanto, isso talvez seja aqui o aspecto mais surpreendente, e se for verdade, ou seja, se for essa a questão crucial, aí torna-se realmente mais complicado negociar, porque, inclusive, o que está aqui a ser posto em causa, no fundo, é um processo judicial contra Jair Bolsonaro. Ora, à partida, lá está, Lula vem dizer, bem, a justiça brasileira é independente e, portanto, nós não temos forma de interferir nisso. Isto, no fundo, também denuncia aqui enormes contradições, que era o ponto em que eu queria pegar. Contradições do lado brasileiro e do lado americano. Do lado americano, temos Donald Trump a ir dizer à Arábia Saudita: nós não temos nada que interferir nos assuntos internos, na política dos outros países. E aqui está a interferir de uma forma, digamos, brutal e pública na política interna brasileira, neste caso na dimensão também judicial, mas há uma interferência no sistema político interno brasileiro. Portanto, há aqui uma contradição evidente com aquilo que Donald Trump dizia, ou seja, no fundo quase que parece, vamos ver se não é mesmo isso, no fundo o que Donald Trump está a dizer é: com ditaduras não temos problemas, com regimes democráticos na Europa, vimos vários casos também dessas tentativas de interferência, de pressão, etc., ou mesmo no Brasil, aí já interferimos, até porque eventualmente temos mais capacidade de pressão, etc. Portanto, há aqui uma contradição evidente. Do lado brasileiro, há também contradições evidentes. Como dizia o Jorge, o Brasil sempre foi historicamente um país muito protecionista, utilizava os mesmos argumentos que utiliza Donald Trump, que é proteger a indústria nacional, proteger os trabalhadores brasileiros, etc. Muitos destes países, aliás, dos BRICS, tinham essa característica, e, portanto, agora temos esta ironia dos países historicamente protecionistas a serem os grandes defensores do comércio livre. Temos este dado também, que é o anti-americanismo no Brasil, que é muito forte na esquerda, é ser muito crítico das relações com os Estados Unidos. Portanto, a ideia é que todas as relações com os Estados Unidos são péssimas, são imperialismo, são dependência, a velha teoria da dependência em termos económicos. Os Estados Unidos, o Brasil está atrasado porque depende demasiado dos países ocidentais, da Europa, dos Estados Unidos. E agora, de repente, dão-se conta que, ai Jesus, o agronegócio, o sumo de laranja, enfim, a carne, etc., o ferro, etc., todas as grandes exportações brasileiras, que apesar de tudo representam 10% das exportações, também como dizia o Jorge, o nível de dependência já não é o que era no passado, a dependência agora maior é em relação à China, mas a verdade é que 10% ainda é bastante, não é? Portanto, realmente também fica claro que, afinal, as relações com os Estados Unidos não são sempre más, e podem trazer algumas vantagens à economia brasileira, ou alguns custos, no caso de haver aqui uma hostilidade. Agora, e para terminar, eu também concordo com o Jorge, que temos de ver, e aliás o próprio Presidente Lula hoje também já terá sinalizado isso, que é: vamos ver o que é que acontece na prática, nós estamos dispostos a negociar, se estas tarifas avançarem, realmente iremos retaliar. Mas, portanto, também há muito esta ideia de que muitas vezes isto é fogo de vista, é uma retórica, digamos, muito extremada, e depois na prática há aqui um certo acerto mais pragmático, mas sempre com este dado, que é: Donald Trump é realmente uma fonte permanente de incerteza na política e na economia global. Jorge Fernandes, sobre esta questão das tarifas, parece-te que isto é mais uma ameaça de Donald Trump ou acreditas que irá mesmo avançar? Bem, ninguém sabe verdadeiramente. O grande problema desta questão das tarifas, do seu ponto de vista económico, é que a mera ameaça das tarifas causa um dano que é um dano pesado, não é? E, portanto, isso, os investidores antecipam isso, quer dizer, esta incerteza, o facto de estar a haver sempre mudanças de opinião, mudanças de política. Na verdade, eu neste momento confesso, houve uma altura que havia um site disponível onde se podia acompanhar em direto as tarifas anunciadas e as tarifas, portanto, que estavam realmente em vigor. E a diferença era uma coisa abissal. Portanto, na verdade, em vigor estão de facto algumas tarifas em vigor, mas no fundamental as coisas estão muito mais parecidas com aquilo que sempre foram do que aquilo que Donald Trump anuncia. E, portanto, enfim, ninguém verdadeiramente sabe o que é que vai acontecer. Donald Trump é um poço de incerteza, e eu acho que o dano reputacional aos Estados Unidos é neste momento extremamente complexo, e ao mesmo tempo, lá está, a incerteza em si mesma causa um dano económico. Bruno Cardoso Reis, só mesmo para terminarmos, há margem para acontecer uma situação semelhante à que aconteceu nas negociações com a Europa? Já foi tema também aqui no nosso 5 continentes, e como é que estão essas negociações?
Bem, há especulação de que poderá haver um acordo iminente, mas também há especulação de que não será um grande acordo, ou seja, que no fundo os europeus se acobardaram, se dividiram E que vão se sujeitar, não é? Que se irão sujeitar, se calhar a um acordo ainda pior do que aquele que a Grã-Bretanha já aceitou, sempre nesta lógica que vale mais ter alguma certeza. Portanto, eu percebo aqui a racionalidade, que é muito esta ideia de que entrar numa guerra comercial é algo que os dois perdem. Se começarmos a retaliar, vamos também estar a criar inflação cá. Agora, o problema sempre me pareceu que é, não se fazendo isso, qual é que é o argumento negocial, quais são as contrapartidas? E, portanto, parece haver aqui uma posição de uma certa fragilidade, sobretudo também quando há muitas notícias de divisões, nomeadamente e em particular entre a França e a Alemanha, sobre a tática a adotar. Os franceses muito mais duros, os alemães muito mais defensores de um acordo quase a qualquer preço, e isso é realmente também problemático em termos de convencer os americanos que do outro lado está realmente um gigante económico, não é? Esse gigante só existe se houver aqui coesão, ou pelo menos suficiente coesão entre os principais países, não é? Porque também não é preciso aqui uma unanimidade, mas realmente isso é um problema e, portanto, temo que haja aí... Sobretudo, parece-me que o risco é, porque parece-me que é muito assim que funciona Trump e o trumpismo, é esta ideia de que isto vai confirmar um mau acordo, um acordo quase a qualquer preço, iria confirmar a fragilidade, a fraqueza da Europa e, portanto, iria criar um clima propício a que no futuro próximo voltasse a haver problemas, voltasse a haver esta tentativa de shakedown, não é? De táticas mafiosas e, portanto, acho que estamos um pouco nesse ponto. Realmente, também, como dizia o Jorge, eu também estava aqui a rever os números, as tarifas efetivas andam mais ou menos à volta dos 9%, isso apesar de tudo já é um aumento significativo em relação andavam um pouco abaixo dos 3%, mas depois há muitas exceções para produtos mais importantes, portanto lá está, tudo isso é sempre muito complicado, portanto nem todos têm essa tarifa, mas depois Donald Trump também ameaça que eventualmente vai acabar com essas exceções, sei lá, por exemplo, para os telemóveis, para os smartphones, etc. Mas a perspectiva, digamos, ainda antes destas últimas ameaças em relação ao Canadá, ao Brasil, etc., era qualquer coisa como 16%, portanto, de menos de 3% para 16% realmente é um aumento muito significativo, mas realmente aqui o que prevalece é muito esta questão da incerteza, com estes custos económicos que o Jorge também já referiu, que é, quer dizer, como é que se vai investir, como é que se vai comprar com este nível de incerteza. Portanto, há realmente um risco crescente, de acordo com a maior parte dos analistas, de haver problemas na economia americana, embora aí, eu também sublinho sempre isto, que é apostar contra a economia americana também é arriscado, porque é uma economia muito dinâmica, um grande mercado interno, não está assim tão dependente dos mercados externos como outras, por exemplo, as economias europeias, e, portanto, é muito inovadora, portanto, há sempre aqui possibilidade que, de repente, uns desenvolvimentos nas tecnologias, na inteligência artificial, etc., acabem por atenuar o impacto negativo de algumas destas coisas. Acho que é muito essa a aposta de Donald Trump. Meus caros, estamos a chegar ao final do nosso tempo, ainda assim vamos conhecer as vossas recomendações. Jorge Fernandes, enquanto convidado, tens direito a deixar a primeira recomendação. O que é que queres sugerir aos nossos ouvintes? Bem, eu vou sugerir um livro escrito por Ignacio Peiro, que já saiu a edição em português, foi uma tradução do Carlos Vaz Marques, que também é o editor na Zigurate deste livro. O livro chama-se O Espanhol que Encantou o Mundo e que é, enfim, apresentado como uma biografia de Júlio Iglesias. O livro chama-se Júlio Iglesias, Vida e Época, O Espanhol que Encantou o Mundo. Bem, mas o livro é tudo menos uma biografia convencional, porque... em primeiro lugar, o autor deste livro é um grande intelectual, foi, aliás, como é que se diz, speechwriter de Mariano Rajoy, tem várias exposições no Instituto Cervantes, já esteve em Londres, agora está em Roma, e fez um livro que conta, no fundo, a história contemporânea e social. Ele faz uma história social e política espanhola pelas lentes de Júlio Iglesias e fala de Júlio Iglesias, por exemplo, nos anos 70 como alguém que era o representante da Espanha que no fundo cresceu economicamente durante o franquismo, uma nova classe média e que estava a emergir em Madrid, forte. E depois há um episódio curiosíssimo em que ele conta o momento em que a direita pela primeira vez vai chegar democraticamente ao poder em Espanha. Em 1996, Aznar vai estar prestes a levar a direita ao poder pela primeira vez, depois da democratização, e faz
faz um grande comício em Valência, que é o comício de encerramento da campanha, e quem é que aparece? Júlio Iglesias, para dar o apoio a José Maria Aznar. Portanto, Júlio Iglesias está presente, ele consegue mostrar de uma forma muito quase caricata, como em vários momentos muito importantes e altamente relevantes da vida política espanhola, Júlio Iglesias, de uma maneira ou de outra, esteve presente, e portanto é curiosíssimo, e portanto é um livro altamente recomendável, porque ao mesmo tempo consegue referir no mesmo parágrafo, citar filósofos e historiadores, e ao mesmo tempo citar a ex-mulher de Júlio Iglesias, a contar como ele tinha imensas amantes. Fica aqui a excelente recomendação do Jorge Fernandes. Bruno Cardoso Reis, temos convidado, mas ainda assim não te escapas. Queremos também saber a tua recomendação no episódio de hoje. Bem, eu estou cheio de vontade de ler o livro. Foi um dos que apanhei na primeira ida aqui a uma livraria, e realmente também fica com essa impressão que era realmente uma leitura. Esta descrição do Jorge já nos dá aqui vontade de ler mais. Portanto, fica com essa inclinação, mas agora com o Jorge a recomendar já está garantido na lista de leituras. Mas eu vou puxar a brasa à minha sardinha mais do lado da história. Um livro que tem 2 anos, não existe ainda em tradução portuguesa, tanto quanto eu sei, do Nigel Townsend, The Penguin History of Modern Spain. Portanto, foi editado em final de 2023. É um historiador britânico, na verdade, mas que ensina em Espanha, na Complutense, há muitos anos. É um colega que eu aprecio especialmente. Ele tem uma linha, vou confessar que é muito também a minha, que é de resistir a esta ideia de que Espanha ou Portugal são completamente diferentes. Portanto, ele é muito um comparativista também, e, portanto, no fundo faz uma história muito interessante da Espanha contemporânea, vamos dizer assim, mas puxando muito para o lado, no fundo, daquilo que a Espanha se distingue, mas também se aproxima de tendências mais gerais na Europa, e em particular na Europa com a qual a Espanha tem mais a ver, que é a Europa periférica, a Europa do Sul, que também é uma parte importante da Europa. Portanto, muitas vezes também aqui esta ideia de que somos completamente diferentes é porque nos estamos a comparar com a Espanha ou Portugal, com a Grã-Bretanha ou com a França, que também são um país entre muitos no contexto europeu. Mas, portanto, é uma boa história contemporânea de Espanha. Terminamos estes 5 continentes com 2 recomendações, não habitual. Hoje o Bruno Cardoso Reis, apesar de termos um convidado, quis também deixar aqui a sua sugestão, e também, se tiver alguma dúvida, já sabe, envie as suas perguntas para o endereço ouvinte@observador.pt. O Bruno Cardoso Reis estará aqui num próximo episódio para responder com todo o gosto. Bruno, muito obrigado mais uma vez. Um agradecimento especial, claro, ao Jorge Fernandes, que foi o convidado especial Jorge, destes 5 continentes. Obrigado pelo convite, obrigado. Nós estamos de regresso para a semana.